Olá, como você está? Espero que esteja bem, em paz, como sempre deve ser. Hoje nós estamos aqui em mais uma edição do nosso Café com Jesus. Hoje, Êxodo 20, leitura e reflexão. Acompanhe comigo. Os 10 mandamentos. E Deus falou todas essas palavras. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito e da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso que castiga os filhos pelos pecados de seus pais, até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalharás 6 dias e nele farás todos os teus trabalhos. Mas o 7º dia é sábado dedicado ao Senhor, o teu Deus. Nesse dia farás trabalho algum. Nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles existe, mas no 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem teus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Vendo-se o povo diante dos trovões e dos relâmpagos, e do som da trombeta e do monte fumegando, todos tremeram assustados, ficaram à distância e disseram a Moisés: Fala tu mesmo conosco e ouviremos, mas que Deus não fale conosco para que não morramos. Moisés disse ao povo: Não tenham medo, Deus veio prová-los para que o temor de Deus esteja em vocês e os livre de pecar. Mas o povo permaneceu à distância, ao passo que Moisés aproximou-se da nuvem escura em que Deus se encontrava. A lei sobre o altar do Senhor. O Senhor disse a Moisés: Diga o seguinte aos israelitas: Vocês viram por si mesmos que do céu lhes falei. Não façam ídolos de prata nem de ouro para me representarem. Façam-me o altar da terra e nele sacrifiquem-me os seus holocaustos e as suas ofertas de comunhão, as suas ovelhas e seus bois. Onde quer que eu faça celebrar o meu nome, virei a vocês e os abençoarei. Se me fizerem um altar de pedras, não o façam com pedras lavradas, porque o uso de ferramentas o profanaria. Não subam por degraus ao meu altar, para que nele não seja exposta a sua nudez. Senhor, nosso Deus, muito obrigado pela leitura de Êxodo 20. Agora, Pai, que vamos iniciar essa reflexão, vai à frente, nos dá discernimento e que nós sejamos abençoados por Ti. Em nome de Jesus, amém. Gente, Êxodo 20 é um capítulo dos mais marcantes e fundamentais aqui de toda a Bíblia, pois é nele que Deus entrega então o decálogo, os 10 mandamentos para o povo de Israel ali no Monte Sinai, por meio de Moisés. E nós vamos dividir então o nosso texto em 3 partes, em 3 blocos aqui, começando pelo bloco 1, dos versículos 1 e 2, o preâmbulo histórico. O que é isso? Antes de ditar as leis, Deus estabelece a sua aliança baseada na graça e na libertação. Ele se apresenta dizendo: Eu sou o Senhor, o seu Deus, que o tirou do Egito, da terra da escravidão. E ali, ou seja, as leis não eram para que eles fossem salvos, mas porque eles já haviam sido salvos. E onde é que estava Moisés aí? Estava no alto da montanha? Estava embaixo com o povo? Em Êxodo 19, 24, que nós já lemos, e já refletimos sobre isso, Deus diz a Moisés: Desça e depois volte, trazendo Arão com você. O versículo seguinte, Êxodo 19, 25, conclui o capítulo dizendo: Moisés desceu até o povo e lhe disse isso. Logo em seguida começa Êxodo 20, que nós lemos aqui, e Deus falou todas as palavras. Então, onde Moisés estava afinal? Olha, o texto indica que no momento exato aqui em que Deus profere os 10 mandamentos em voz alta, Moisés estava embaixo, junto ao povo, tendo acabado de descer para dar o aviso de Deus. E a voz audível, uma das grandes marcas desse momento, é que os 10 mandamentos ali, se você olhar do versículo 1 até o 17,
eles foram ouvidos por todo o povo diretamente da nuvem, e não apenas por Moisés em segredo. É por isso lá que em Êxodo, capítulo 20, versículo 18 e 19, o povo meio que entra em pânico ali com os trovões, com aquela voz, e pede então que Moisés mesmo fale com Deus para que eles não morram. E só depois desse clamor do povo é que Moisés se aproxima da nuvem escura onde Deus estava. Veja só, outra coisa também é sobre essa proclamação. Ela foi falada, foi dita, foi escrita, ela foi falada. E isso serviu para que toda a comunidade tomasse ciência imediata ali dos termos da aliança, eliminando então qualquer margem para desculpas futuras. No entanto, ali o impacto da voz divina e dos fenômenos ali no monte deixou tão aterrorizado esse povo, gente, que o povo implorou para que Deus não falasse mais diretamente com eles, mas sim através da mediação de Moisés, como a gente já falou, né? E Deus acolheu o temor deles, então mudando o formato dessa revelação a partir daquele momento. As tábuas de pedra, elas não foram entregues aqui, tá? Elas foram ser entregues semanas depois. Nós vamos ver isso em Êxodo 31, Êxodo 34 também, quando elas funcionaram então como esse documento jurídico e oficial permanente, então, da Constituição Divina, sendo chamadas ali de tábuas do testemunho e guardadas, então, na Arca da Aliança. Então, ao gravar seus mandamentos na rocha com o próprio dedo, à frente, ainda adiante, né, Deus transformou a palavra falada agora de Êxodo 20 em um registro eterno e imutável, demonstrando que aquele padrão moral ali que foi estabelecido, moral, ético, deveria guiar não apenas essa geração no deserto, mas também todas as futuras gerações. Depois nós temos aqui em seguida o bloco 2, que são nada mais nada menos que os 10 mandamentos, e eles se dividem claramente em duas direções. Os 4 primeiros, gente, tratam da relação do ser humano com Deus, o seu aspecto vertical, tá bom? E os 6 seguintes, eles vão tratar então da relação com o próximo, uma relação horizontal. E vamos lá aos mandamentos então. Primeiro mandamento, não ter outros deuses diante de Deus. Depois, não fazer ídolos ou imagens de escultura para adorar, não usar o nome do Senhor em vão. O 4º mandamento, lembrar-se do dia de sábado, guardando-o como santo. Então essas tratam da relação do ser humano com Deus, vertical. Depois passa agora para o 5º, aí a questão da relação com o próximo, uma relação horizontal, tá bom? Honrar pai e mãe, o 1º mandamento com promessa, não matar, não adulterar, não furtar, não dar falso testemunho contra o próximo e não cobiçar a casa, a mulher, os servos ou os bens do próximo. Olha só que interessante, o chamado individual. Deus, né, no original grego ali, todos os mandamentos, eles são expressos ali na segunda pessoa do singular. Então, não adulterarás, não furtarás. O que acontece? Embora Deus estivesse falando ali com uma multidão de milhares de pessoas ali na base do monte, a lei foi dita nessa forma, como se ele estivesse falando nos olhos, olhando nos olhos de cada indivíduo. A responsabilidade, então, pela aliança e pela ética global, não era apenas coletiva da nação de Israel, mas também de cada um, era pessoal. Cada um responderia por si diante do Deus e do próximo. Que legal, né? Interessante. E também, quanto ao 10º mandamento, vale a pena aqui informar essa questão da guarda do coração. Se a gente observar do 1º ao 9º mandamento, todos esses tratam de ação externa, né? Ação externa, não fazer imagens, não falar o nome de Deus em vão, não matar, não adulterar, não roubar e também não mentir. Mas o 10º mandamento fala assim que não cobiçarás, ele é completamente diferente. Por quê? Porque ele trata diferente, né? Agora de uma atitude externa, ele passa a ser uma atitude interna, que é invisível aos olhos humanos. Por exemplo, então a cobiça, ela ocorre onde? Na mente e no coração. E ao fechar esse decálogo com a proibição da cobiça, Deus demonstra que a sua lei não visa apenas regular o comportamento social, como a gente tinha, por exemplo, no Código de Hammurabi, ou então as leis civis humanas, mas essa lei de Deus visa transformar o coração. E Jesus expande, depois nós vamos ver esse conceito lá no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 5, mostrando que o pecado começa no desejo, antes de se tornar um ato. Então, pensou alguma coisa, já está pecando. Então é bom a gente compreender isso de não cobiçar, que é uma atitude interna, a gente entender isso também, que Deus trata não só o comportamento social,
mas também deseja tratar o nosso coração. Aí, seguindo aqui para o bloco 3, nós vamos ter a reação do povo e o temor de Deus, em que o capítulo termina então com o povo aterrorizado ali diante dessas manifestações gloriosas de poder de Deus no monte, como trovões, relâmpagos, o som da trombeta, a fumaça, e com medo de morrer, o povo pede então que Moisés fale com ele em vez do próprio Deus, né? Moisés então acalma eles, explicando que o temor a Deus serve para quê? Para guardá-los de pecar. Em seguida, Deus dá instruções adicionais sobre como deveriam ser construídos ali os altares de adoração de terra ou de pedras brutas, né? Sem uso de ferramentas humanas para evitar qualquer tipo de idolatria. Bom, resumindo o Êxodo 20, muito sinteticamente hoje, ele estabelece então essa base ética, moral e espiritual para uma vida em comunidade e para adoração pessoal e coletiva ao Deus único, mostrando então que a verdadeira liberdade pós-Egito exige sim responsabilidade e santidade. E qual que é o nosso desafio pessoal para a gente hoje, baseado em Êxodo 20? É que nós coloquemos diante de Deus em oração para que nós examinemos, né, a motivação que existe por trás da nossa obediência, pedindo a Deus que nos dê então o verdadeiro temor bíblico que nos afasta do pecado. Que a nossa oração então seja um clamor para que os mandamentos divinos deixem de ser apenas leis externas ou ouvidas lá no passado, esquecidas, e se tornem então a nossa constituição interna e diária. A palavra bíblica que ela introspecte dentro da gente e que faça morada e que nós então verbalizemos e pratiquemos tudo isso de forma prática, essa nossa devoção exclusiva a Ele e a nossa ética diária no trato com o próximo. Espero que você tenha gostado dessa reflexão que hoje foi muito breve aqui no nosso Café com Jesus, e até a próxima. Um grande abraço, Deus abençoe, a paz. Valeu!